Olá, pessoal! Esse é o 19º episódio do Nada, um podcast. E hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre escola e faculdade. Eu sou Mariana de Paula. Eu sou Milena Anjos. Eu sou Leandro Souza. E vamos começar a falar sobre as diferenças, né? Entre escola e faculdade. O que eu mais sinto falta dos dois, talvez seja a falta de estudar, muito assim, de ter sempre que estudar, e a convivência que a gente tem diária com várias pessoas, né? Tanto na escola quanto na faculdade. E principalmente na escola, porque na escola a gente cria um laço maior, né? Porque a gente passa mais tempo com os colegas. Então eu sinto muita falta disso. É o que eu mais sinto falta nas duas coisas. E vocês? Essa rotina de meio que ritual, né? Que aí ir pra escola era muito mais engraçado quando terminava a aula. Que às vezes a rotina era sempre a mesma. Na escola, quando a gente saía, tinha algumas pessoas que moravam perto da escola, até as pessoas que pegavam ônibus. Então era sempre de deixar um a um em casa, e isso tudo conversando, resenhando do dia e tal. Então essa convivência que Mari falou, junto com essa rotina, me faz muita falta, assim, do tempo de escola. Da faculdade também rolava que eram as pessoas que iam para o ponto de ônibus. Então, até essa rotina também bate uma falta, eu acho que é uma das maiores, porque foi um momento que é dois pontos da vida que a gente conhece um grupo de pessoas, digamos assim, né? E que isso acaba levantando memórias para a vida inteira. Então, sinto muita saudade, às vezes, dessa convivência, das pessoas que eu estava mais ligado durante esses dois períodos da vida. Eu também, eu compartilho, assim, das faltas de vocês, as mesmas faltas. Essa rotina da escola, a rotina mesmo de estar ali com os colegas, que era uma coisa meio... O compromisso mesmo na escola era tirar nota boa. Então, era aquela coisa, assim, de ir para a escola pelas aulas, mas também para ter aquela vivência com os colegas. Tudo era novo, tudo era uma descoberta. Então eu sinto falta disso na minha rotina, sabe? Das descobertas das coisas, assim, que a gente tem tanto na escola quanto na faculdade. Então, como o Mário falou também, sinto a falta de estar estudando, porque a gente não mantém essa mesma rotina quando a gente sai, né, de uma sala de aula. Então, sinto falta disso. Tanto da convivência com os colegas, das descobertas que a gente tinha, assim, nas escolas e na faculdade, quanto a rotina de estudo também. Você falando, eu me lembrei aqui dessa coisa da gente estudar, né? Para ser bons alunos e tal. Aí eu fiquei pensando... Eu era até uma boa aluna na escola, mas eu nunca fui uma aluna exemplar, assim, excelente. Eu tinha uma preguiça, apesar de gostar muito de estudar, eu tinha uma preguiça de ficar me dedicando demais a tirar notas super altas e tudo mais. Aí eu passava nas primeiras unidades e depois ficava mangueando. Ridículo. Bem ridículo. Eu fazia muito isso, velho. Já eu sempre gostava de tirar nota alta. Então, eu lembro que tinha uma menina na sala, Cleidiane. Cleidiane foi minha amiga até no ensino médio, a gente mudou para Salvador na mesma época e tal. E a gente meio que competia, assim, isso no ensino fundamental. A gente meio que competia, assim, que tirava a nota mais alta. Eu sou a pessoa competitiva na vida, então gostar de tirar a nota alta eu sempre gostei. Gostava de estudar por natureza, assim, mas a vitória por tirar uma nota alta era maravilhosa. Eu gostava disso. Mas no ensino médio, quando chegou o ensino médio... No ensino médio eu mangueava mais ainda. Mas eu estudava muito, porque eu tinha muita vontade de passar no vestibular. Mas na escola, eu mangueava total. Eu só ficava no Gigabyte. A gente chamava a lanchonete lá da escola Gigabyte. E aí eu ficava o dia todo no Gigabyte. Quem aguenta? Lá perto da escola era o Deguste. A gente ia pro Deguste, ficava tomando sorvete, pegando as promoções de sanduíche com suco. E quanto à nota, menina, eu fazia as contas, né? Porque era por unidade e às vezes na terceira unidade você já estava passado. Então eu ficava tentando. Sim. E aí eu ficava contando e tal para ver o que é que eu precisava me dedicar mais. E aí quando chegava perto da quarta unidade era um inferno, porque a gente filava um monte de aula, a gente fazia um monte de baderna. E aí era uma agonia.
Eu lembro muito da sétima série, assim, a sétima série foi, eu acho que o ápice da minha turma, porque foi um momento em que a gente brincava muito mais, assim. Eu acho que na oitava série, quando foi pro ensino médio, né, as coisas acabaram ficando mais sérias, os assuntos mais complicados, mas até a sétima série era diversão, do começo do ano até o final. A gente perturbava muito, a gente ria de tudo, de qualquer besteira era motivo de palhaçada na sala. Tinha o negócio do programa da Eliana, que ficavam as músicas lá besta de ovo, shampoo de ovo. A gente perturbava com essa música na sala, que era o Eu acho que inferno. nunca vi isso. Aí ficava, posso macetar? Oi, posso macetar? Oi, pega um martelinho e bata no preguinho. A gente parava a aula pra ficar perturbando disso. Posso macetar? Oi! Posso macetar? Oi! Era Eliana e Chiquinho, o programa da Eliana, maravilhoso. A coisa de ser mais leve, né? Na escola é bem legal. Na faculdade eu não tive essa leveza, não, porque eu era muito estressada. Eu gostava muito disso da escola, que as coisas eram mais leves. Até porque você é criança mesmo, adolescente, você não tem tanto compromisso, não tem responsabilidades. Com certeza, velho. Sim. E eu acho que a gente se cobra uma maturidade maior na faculdade também, né? A gente não Muito. tem muito essa cobrança na escola. Eu acho que a seriedade mesmo com as coisas Isso. é muito mais na faculdade. É isso, na escola a gente estudava pra tirar nota boa. Na faculdade não. É já uma outra questão, né? É tipo, poxa, é meu futuro aqui, eu tenho que me tornar uma boa profissional. E na escola não. É tipo, eu acho que o peso da escola pra faculdade é completamente diferente. É muito mais, com certeza, é muito mais leve. E eu acho que faculdade pública também tem uma questão do outro peso também, né? Porque você fica assim, porra, velho, tô aqui numa faculdade de qualidade, não tô pagando nada, então eu tenho que fazer por merecer. Eu tinha muito esse pensamento, assim. Tenho que fazer por merecer, tá aqui, tal, gastando dinheiro público, sabe? Eu tinha um pouco dessa cobrança também, assim. Menina, eu não pensava nisso, não. Mas é muito do que eu tava muito doida na faculdade, assim, de estresse, de pressão na cabeça, e trabalhava, e sabe, era muita pressão. Sim, A faculdade foi um período péssimo, sim. né? Eu já falei em outros episódios aqui. Porque é essa pressão na cabeça Uhum, toda, você tá amadurecendo. Tem o sim, fato de que eu me achava muito nova, né? Eu era muito nova. Então é meio. Foi muito confuso o período da faculdade. E aí é isso, foi essa confusão. Eu não entrei com essa cabeça, tipo, poxa, tô sim. aqui, tem um dever a cumprir e tal. Eu sei lá porque eu entrei, sabe? Foi meio assim, tipo, ai, passei no vestibular. Ok. E fiquei meio perdida. Uhum, Isso uhum. me levou por muito tempo, assim, ao longo do curso. Por uns 2 anos até, depois do Sim. curso. Pra mim, a faculdade é isso, né? Quando eu entro muito com esse pensamento também, ai, que é aquele pensamento, né? Tipo, ai, estou na universidade, uhul, o mundo agora, vou descobrir o mundo. E Isso. não é bem assim, né? Eu tive a sensação também de, tipo, meio perdida e tal. Salvador, pra mim, era tudo era novidade. Salvador era novidade, tá na universidade. Assim, a ideia de universidade que vendem pra gente é uma coisa. Eu entrei muito na ideia de, tipo, porra, vou descobrir o mundo aqui, vai ser tudo maravilhoso, várias pessoas diferentes. Só que, na verdade, não. Assim, minha turma era uma turma muito mista. E eu sentia também que eram pessoas como eu, meio perdidas, assim, não, sabe? Tudo muito no começo, não sabia exatamente o que era. O nosso curso também é um curso meio assim, produção cultural, é um curso meio assim, sabe? Não tão tradicional, então por conta disso, a gente fica meio perdido, assim, Uhum. mas no decorrer dos semestres, assim, tive vários problemas. O terceiro semestre, eu acho que foi o período mais bizarro, assim, que eu meio que quase desisti. Mas eu acho que a turma em si me fez permanecer, assim, que minha turma foi bem legal. Apesar de todos os problemas que a Facom tem, a minha turma foi muito legal. E isso me fez permanecer. Porque eu senti que, por mais que a maioria das pessoas que estavam ali
vinha de outros lugares completamente diferentes do meu, tinha outras vivências. Eu tinha a sensação de que todo mundo era muito inteligente, sabia de tudo, uma turma super assim. A minha turma não. A minha turma era muito parecida comigo. Então isso foi muito importante, assim, para mim permanecer na faculdade. Isso é massa, né? A minha turma não. A minha turma eram poucas pessoas parecidas comigo. Uhum. E isso eu acho que é muito também da política de cotas, né? Eu acho que a minha turma Com é uma certeza. terceira turma depois das cotas. A terceira ou a quarta. Então ainda estava ali na mudança, né? Na transição. Já tinha mais pessoas que vieram de escola pública e tudo mais, mas ainda assim não era tanto. E a faculdade em si, os veteranos eram frequentados por pessoas antes das cotas, né? Sim. Aí a maioria das pessoas... A gente até viu outro dia uma foto que só tinha 3 pessoas negras numa aula, Nessa né? turma, né? Não, não era exatamente na minha turma do semestre que eu entrei, mas era uma aula optativa. Sim. E é muito estranho isso, né? Aí a gente olha e vê... realmente eu me senti estranha naquele lugar. Eu ia me sentir estranha naquele lugar. Aí você fala a coisa de que a faculdade abre o mundo. Realmente, abre o mundo, né? É um mundo. Só que aí o mundo não é legal. O mundo não é legal. A gente toma bem na nossa carinha. São outras realidades até. Exatamente. Tipo, eu descobri de fato o racismo dentro da universidade. Obviamente tinha uma ideia, mas não a ideia que eu tenho hoje, sabe? Por conta de coisas que eu vivi, que eu me dei conta de peraí, isso é racismo, sabe? É muito doido isso. Abre uma porta, portas para lugares que você fica assim, ai meu Deus, não queria. É importante, né? Que é horrível a gente viver na ignorância, mas às vezes tem coisas que você fica assim, ai, não queria saber disso. Eu sofria menos antes de saber isso, sabe? É muito louco. É aquela coisa, né? De você ficar mais de boas quando você tá meio alienada. Boto fé. E uma outra coisa assim, que foi um baque pra mim também é a questão dos professores. Tanto no meu ensino fundamental como no meu ensino médio, eu tive professores muito próximos. Professores que eu tinha acesso com facilidade. Professores que eu conseguia me enxergar, sabe? Ver porra, sabe? E na faculdade não. Meu Deus do céu, os professores estão num lugar, eles se colocam em um lugar impossível de chegar. Então, na maioria das aulas eu não tinha... não me sentia confortável para participar das aulas, sabe? Me sentia a pessoa mais boa do mundo, porque os professores, eles fazem questão de estar nesses lugares de, eu sou fodão, eu sou poderosão, vocês nunca vão ser iguais a mim. E eu me sentia muito desconfortável. Eu vim de escolas que eram completamente oposto disso, de que eu tinha acesso aos meus professores. E na faculdade, não. Eu não tinha nenhum acesso. Os professores não me davam vontade de participar da aula, não me davam vontade de buscar eles depois das aulas, sabe? Isso foi muito chocante pra mim. No meu caso, quando eu tava vivenciando, né, esse início da faculdade, que é tipo... Foi uma faixa de 2 anos, depois que eu me formei no 3º ano pra faculdade. A relação era muito mais próxima, sabe? Eu conhecia meio que até a vida dos meus professores do fundamental, sabia quem era o filho da minha professora. Era uma relação muito próxima, que quando você vai pra faculdade, a relação de distanciamento é absurda. Sim. Até quando eu encontrava um professor da faculdade fora do ambiente, eu me sentia desconfortável em falar com ele, ou até mesmo perceber que ele me viu na rua, coisa do tipo. É besteira, mas é tão absurdo isso de falar. E pra mim era muito mais grave, porque além de não encontrar pessoas próximas a mim, tipo, pessoas que estavam vivendo o mesmo que eu quando eu entrei na faculdade, a minha turma era de muitas pessoas que tinham outra vivência, de escolas privadas daqui de Salvador, muito caras e tal, e essa galera era todo mundo amigo. Então, eu entrei num ambiente, numa turma, no caso, né, que todo mundo se conhecia já de muito tempo, no primeiro semestre, e eu me sentia super deslocado. Eu me sentia super gritando na minha cabeça o tempo todo, o seu lugar não é aqui, sabe? Então, eu comecei a fazer amizade até, de conversar e tal, nas optativas. Como o Mário citou até que numa turma optativa tinha 3 alunos negros, então eu passei a ter alunos negros na mesma turma que eu, muito mais na optativa do que nas obrigatórias. Porque na minha turma não tinha até muitas pessoas negras. E a relação com os professores também era a mesma coisa. A gente tinha esse vício da proximidade, e até quando eu percebia que eu poderia ter encontrava um professor que era mais de boa e tal, eu ficava com esse receio a tal ponto de não fazer perguntas,
De tipo, tinha perguntas passando pela cabeça, mas eu super não fazia porque eu achava que era a pergunta mais idiota do mundo e que eu não ia perder o tempo daquele professor com aquilo. Então eu ficava com muito medo de falar na sala de aula. Eu ficava, meu Deus, eu Muito. suava. Eu ficava nervoso e guardava aquela dúvida, né? Pra morrer comigo, que eu não tinha coragem de encarar pra perguntar. E isso é muito tóxico porque você não tá aprendendo com Uhum. isso, né? Você tá, tipo, vivendo ali sem estar absorvendo de fato o conteúdo. E isso é muito complicado, muito complicado. Vira uma coisa unilateral, né? O professor fala, 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 você absorve, absorve, absorve. Sendo que a universidade não é isso. Total. O grande conceitão da universidade é uma troca, é o crescimento do conjunto. E essa coisa da gente fazer da universidade pública, a gente precisa prestar contas para as pessoas, para a população. E aí fica lá o professor enviando, você recebendo, porque você não sabe lidar com aquele comportamento, sabe? Universidade é Uhum. troca, tem grupo de pesquisa, tem todas essas coisas. Isso é chato, isso pra mim foi péssimo. A situação foi péssima, assim, nos primeiros semestres. Eu ficava meio louca, tipo, nas primeiras turmas. Primeiro pelo atraso, tipo, sei lá, falava de escola de Frankfurt. Eu nunca tinha ouvido falar, mas tinha Super. várias pessoas que vinha de escola privada que sabia e conversava com o professor sobre o assunto. Eu ficava, oxe, eu sou muito burra, Sim. velho. Porque Sim. na minha cabeça eu sou muito burra, porque eu não sei isso. Eu não conseguia entender que não, teve uma deficiência no meu método de ensino. Que não é exatamente a deficiência, mas eu tive um método de ensino um ensino diferente. E aí eu ficava arrasadíssima. Professor que do Fiquei nada bad, começa a deu falar bad. francês, né, Mari, no meio da aula. Pois é, velho, isso não, na primeira semana. O professor de. Era estética? Não era estética, não. Não era estética, semiótica. Falando francês, assim, com a outra aluna que também falava francês, que era filha de uma professora universitária amiga dele. E no francês eu fiquei, velho, o que eu tô fazendo aqui? A vontade que eu tinha era sair correndo. Era, eu vou embora daqui desse Sim. lugar. Eu chorava tanto. Ô, Mari. Horrível, horrível. Desespero, E velho. sabe uma coisa louca? A gente conversou até sobre isso outro dia. Eu tinha medo das pessoas. Eu tinha medo do pessoal do PET. Eu tinha medo. É surreal isso. Não, eu super tinha medo, velho, das pessoas, assim. Principalmente de fazer besteira, né? Então, por exemplo, pra vocês terem ideia, eu acho que vocês talvez nem concordem, eu tinha medo da moça da Xerox. Por quê? Porque a gente Ai, pegava o uma Liana é fila muito pra... Ele era brother. fofo. Meu Deus. Aí o que que eu disse que vocês não iam concordar? Mas é porque eu pegava aquela fila e eu não sabia qual era tipo o texto, porque tinha que ver na pasta. E às vezes ela ficava, bora menino, cadê qual é o texto que eu vou ter que tirar a Xerox? Eu ficava, meu Deus, gente, calma. A E eu outra ficava olhando na dinâmica, pasta né? lá, então passa. Eu não gostava de... Eu tinha medo de tia Del. Morria de medo de tia Del. Mas depois eu passei a gostar dela. E fica na dúvida, não. Eu não ia lá. Uma vez que eu fui, acho que é a primeira vez que eu fui. Só faltou ela me bater. Eu disse, eu não vou mais não. Não fui, passei um tempão sem ir lá. E eu ficava assustado que as pessoas falavam que ela era um amor. Eu falei, como assim, gente? Essa mulher é um amor? E eu Oh, mas ficava, depois gente... ela foi super amor comigo. Depois eu passei a gostar dela, a gente ficava conversando, tudo. Mudou, eu mudei minha visão. Ai. Ela era ótima. Quem aguenta? Mas a gente entra assim de paraquedas, né? Uhum. Numa outra realidade, parece que é um mundo invertido. Total. Acho que o processo de amadurecimento na faculdade é muito drástico. Eu acho que é um dos processos drásticos assim, de amadurecimento que a gente tem. É muito doido isso. Na tora, tomando porrada. Até por conta do ambiente. Desse ambiente hostil, né? Pensando nesse lado, eu ficava pensando direto, por que eu não fiz uma faculdade particular?
porque o ambiente é muito mais suave. Será, Se Mari? você for pensar só por esse lado. Eu não Será? sei, velho. Pelo que as pessoas falam, é super. Até porque não tem tanta gente super de outra realidade, né? Gente super rica em universidade particular. É meio que o contrário. Não sei. Eu fico Eu nessa também não sei se é dúvida. tão fácil não, velho. Não sei. Pode ser que seja parecido, mas eu tenho um pensamento de que é mais de boa. Não sei. Porque é isso, na escola pública tem uma galera rica que quer se fingir de cult, não sou tão rica assim, que me dá nojo. Mas na faculdade particular eu sinto que deve ser o contrário, que são pessoas ricas que fazem questão de mostrar que são ricas, sabe? Não sei se eu tô enganada, mas enfim, aí eu não sei o que é pior lidar. Se é lidar com essas pessoas que têm muita grana e fingem não ter, que não, eu sou aqui da galera, ou essa galera que tem muita grana e faz questão de mostrar. Enfim, não sei. Pelo que eu ouço falar assim, me parece que a universidade particular, a faculdade particular, é mais diversa. Porque é muita bolsa e tem faculdade particular de todos os preços, né? Então você lhe dá essa coisa É verdade. É um pouco mais diverso do que... Porque essas escolas grandes, escolas particulares, é máquina de passar na UFBA. Então é muita gente, como o Léo disse, é todo verdade. mundo do Marista. Na minha turma mesmo tinha assim umas 15 pessoas do Marista, que era tudo da mesma época. Eu ficava... Esse povo se conhece? Nossa, eu ficava chocada com a galera que se conhecia. Eu lá toda perdida, toda roceira. E todo mundo se conhecia, best friend. E aí, velho... Mas não entendi, né? Todo mundo do mesmo Você lugar. vê a desigualdade, porque tem 1000 escolas públicas em Salvador. 1000 escolas pequenas em Salvador. Mas numa turma tem, sei lá, 10 pessoas de uma mesma escola. É verdade. Muito doido isso. Isso é a desigualdade, assim, na cara. Gritando. Só aquelas escolas que vão passar. E é isso, velho. Comigo mesmo a panelinha foi do primeiro semestre até o último, assim, sabe? E é aquela panelinha tão fechada que, tipo, ninguém entra, sabe? É tão absurdo essas coisas de, tipo... Dessas realidades que você tava falando, né? Das pessoas já se conhecerem antes. Então, no início, assim, que tem a Semana do Calouro, o pessoal chegava a falar em fazer festa. E eu falava, gente, será que teve algum encontro dessa galera antes de eu chegar? Porque eu ficava tentando entender, sabe? Eu falava assim, gente, eu acho que rolou alguma coisa antes da Semana do Calouro. Acho que a galera se encontrou na matrícula. Porque todo mundo já sabia a dinâmica de tudo. Tudo, velho, Não tudo. Eu fico... E aí, tipo, tem um grupo lá na faculdade, né? Na Facom, que é a produtora Júnior, que depois eu vim descobrir, depois de muito tempo, que eles iam nas escolas. Então, tipo, tinha a galera que tava no primeiro semestre, no primeiro dia de aula, já querendo entrar na produtora Júnior por já conhecer. E eu não fazia ideia do que era nada. Eu não sabia, às vezes, nem era entrada, não sabia onde era banheiro, o que dirás a produtora, sabe? Então, eu era tão perdido nas coisas, que eu ficava, gente, e aquilo me diminuía muito, assim, sabe? Eu me sentia muito, muito pequeno. E, por sorte, eu acabei entrando num grupo também, que foi a Agência Experimental, que dali eu conheci Milena também. E isso me aproximou dessas pessoas que Milena falou, né? De quando você encontra pessoas parecidas com você, sabe? Então, a Agência Experimental pra mim foi meu coração dentro da faculdade, velho. Foi onde eu me senti acolhido, onde eu me senti de igual para igual, sabe? Não havia esse distanciamento tão grande entre as pessoas. E isso me manteve, porque várias vezes passou pela minha cabeça de desistir, de abrir mão de tudo até. E uma coisa estranha nesse período pra mim é que eu tinha passado também na UNEB e eu fazia UFBA de manhã e UNEB de tarde. O clima na UNEB era super outro, velho. A galera era muito mais brother, a galera era muito mais junta, sabe? E tinha mais pessoas parecidas comigo lá. Só que aí, tipo, chegou um momento que não dava pra conciliar as duas, eu fiquei com a UFBA pela importância, mas me fazia essa falta, assim, de ter gente como a gente, sabe? As pessoas lá super não encontravam uma pessoa boçal na UNEB, assim, na minha turma. Porque eu lá tava cursando relações públicas. Então era a galera, tipo, pense 20 Léos na vida, tudo numa mesma sala, porque era todo mundo perdido, todo mundo sem saber onde era banheiro, era tudo igual. Todo mundo em casa. Eu acho que a gente tem esse ranço também, porque a Faculdade de Comunicação da Universidade Federal é meio complicado. Porque todo mundo fala mal da Facom, velho. Todo mundo fala mal, esculhamba as pessoas da Facom. Eu não falo mal, não, mas todo mundo fala.
Cara de Ó, pau. menina, você não fala pouco, né? Não fala pouco. Não fala pouco mal. Mas eu não sei o que é que acontece, não. Que mundo invertido é aquele que acontece ali, não. Oh, Mariana, a gente sabe, né, amada? A É. gente bem sabe. Enfim. Mas é isso, apesar de todos os pesares, assim, todas as questões que a gente tá cansado de saber da faculdade, eu consegui ainda viver a faculdade. Eu participei de grupo de pesquisa, Sim. que foi super importante também para me manter na faculdade. Eu participei da agência e tal, tanto que eu fui estagiar, meu primeiro estágio já tava, tipo, eu tava até meio preocupada, meu Deus, eu vou formar sem estagiar. Meu primeiro estágio já foi lá pro 6º, 7º semestre, o meu primeiro estágio foi na DIN. Mas é porque eu vivi bastante, assim, a universidade, nesse sentido, assim, de pesquisa e a agência. Eu acho muito importante isso. Pra quem tá fazendo universidade, né? Pra quem tá entrando na universidade, procurar grupos de pesquisa, grupos Sim. de estudo, grupos pra você conhecer uma universidade fora daquela sala de aula. Fora do padrão da sala de aula e tal. É muito massa. Eu fiquei meio frustrada com o fato de não ter conseguido pegar nenhuma matéria eletiva. Eu tinha tanta vontade de fazer aula em filosofia, em psicologia, mas eu não consegui, porque é isso, né? Nós que estudamos na Facom, nós ficamos restritos ali àquele prédio. A gente não, como outros cursos que tem aula em diversos outros lugares. A gente não tem isso. Isso é muito ruim, porque você não vive a universidade. Você só fica ali na faculdade. Então eu tentava pegar eletivas, só que não dava pra pegar, porque chocava com as disciplinas obrigatórias. E aí eu queria formar no tempo certo. Enfim, não tinha a consciência que eu tenho hoje de viver mais verdade. Não vou seguir a disciplina toda certinha, não. Aí eu preferi seguir, acabava não conseguindo pegar disciplinas em outros campos, que eu acho que é super importante, que é o que BI faz hoje. Eu acho que BI é, tipo, meu Deus, melhor invenção da UFBA. Sim. Total. Eu acho isso muito importante pra você ter uma interdisciplinaridade, você conviver com outras áreas, entender como é outras áreas, né? Isso. Fiz uma... Não é eletiva, não, o nome. Mas é uma dessas... Eu esqueci o nome. ACC? Uma ACC em medicina. Que massa. Foi muito legal, era sobre teleeducação. E aí a gente ensinava primeiros socorros para os alunos de uma escola, ali na Garibaldi. E aí eu fazia a parte de comunicação, que era filmar as aulas para poder eles mostrarem o que eles aprenderam pros colegas dele, ensinar eles a fazer PowerPoint. Foi bem legal, eu gostei. Que massa, Mari. Foi boa essa convivência, assim, com pessoas de outra turma. Tinha gente de biologia, tinha muita gente de medicina, tinha gente de várias áreas. Eu gostei bastante. E é muito importante, velho, essa convivência. Eu só fui ter essa convivência, assim, depois que eu entrei na agenda, eu entrei na agenda cultural, que era um projeto dentro da faculdade, que a gente fazia a cobertura dos eventos, fazia a pesquisa dos eventos que rolavam na faculdade. E aí eu conheci muita gente e tive contato com a universidade no geral, nos projetos que aconteciam na universidade. Massa. Isso é legal. Só que eu também já tava naquela coisa saindo, então eu não aproveitei tanto quanto eu acho que eu deveria aproveitar, mas foi muito bom. E eu meio que passei a gostar muito da universidade depois que eu voltei, porque você falou, Mi, que você começou a trabalhar tarde, estagiar tarde. Sim. Eu comecei a estagiar muito cedo, no 2º semestre eu já estava estagiando. E eu gostava muito da coisa do mercado de trabalho, de trabalhar, dos estágios e tal, que eu meio que queria largar a faculdade para ficar só trabalhando. E aí eu dei uma parada, inclusive, no curso. Fiquei um tempo pegando uma disciplina só. E depois voltei, mas voltei com a cabeça totalmente diferente do que eu queria fazer ali, né? Na faculdade, do que eu queria estudar, do que era importante pra mim aprender. Sem aquela coisa da cabeça fechada de que, eu tenho que fazer isso, isso e isso. O professor é dono de todo o conhecimento. E não é bem assim. É a coisa do amadurecimento. Cada um entende bem da sua área. É importante esse amadurecimento. Tanto que quando eu voltei pra fazer jornalismo, rapaz, a gente pega disciplinas, né, com a galera do 1º e 2º semestre e tal, e nossa senhora, que diferença. Diferença pra entender que não, o professor não é detor de todo o conhecimento do mundo, sabe, nem tudo que ele fala a gente tem que levar em consideração, sabe, eu achava que isso quando eu entrei logo na faculdade. E quando eu volto pra fazer jornalismo, minha cabeça é outra. Tanto que eu ficava super sem paciência com a galera da turma, porque eram umas cabeças muito toladas. Infelizmente, eu acho que o curso de jornalismo dentro da facu tem algumas questões, tem diversas questões, não me cabe aqui ficar falando, mas eu acho sim que o curso de produção cultural, a gente conversa muito mais sobre diversidade, muito diferente do que é o curso de jornalismo. Então, ficava meio que sem paciência com aquela galera ali, assim, só professores, ficam ali naquele lugar de todo poderoso. Então, foi bem, bem chato, assim. Eu, como eu gosto de terminar as coisas começam, eu terminei o curso por isso. Mas dizer, foi massa, eu vou ter com outra cabeça e foi massa. Não, eu acho que a disciplina que eu mais aproveitei, assim, que foi muito legal, que eu gostei muito de fazer
passei foi rádio e jornalismo, mas o restante, assim, foi bem complicado. A gente precisa entender, né, que existe diversas linhas de pesquisa, existe diversas linhas de pensamento e que a gente precisa ter acesso a várias. Isso. O professor tem um direcionamento só ali. E não significa que ele está errado, mas também que ele não é 100% certo. Quando a Isso. gente é calouro, que a gente é muito novo, a gente não tem. Tá bestalhado. Aí eu fico sem paciência. Eu ia ficar sem paciência com a Mariana. Ai, Mari, você ia bater. Mas aos poucos a gente vai estabelecendo os filtros também, né? Porque a gente vai percebendo também a relação com cada professor, como se dá. De, tipo, às vezes você tem uma experiência que não foi legal, de, tipo, do professor ser bizarro mesmo. E aí, quando você vai ver um outro professor bizarro, você já meio que sabe como lidar com aquilo. E lidar de várias formas, até mesmo ignorando esse professor, sabe? E aí é muito disso. Mas essa coisa que a gente estava falando de saudade da escola, da forma que se relacionava e tudo, eu fico observando como estava falando dos alunos na UNEB, até a relação dos professores na UNEB era diferente, sabe? Era essa relação muito mais próxima. E aí, a única pessoa de professor na Facom que eu vinha ter uma relação próxima assim foi com um ex-aluno, que foi um professor de assessoria de comunicação. E que ele tinha saído da Facom há pouco tempo e ele sabia de toda aquela estrutura, né? Sabia como era complexo também ser estudante naquele lugar. E ali, velho, a gente tinha umas trocas tão bacanas e que se eu decidisse, né? Se eu tivesse essa vocação pra ensinar, eu acho que seria da mesma forma, velho, que ele. Porque eu percebia que ele entendia aquela angústia, porque já estava muito próximo de terminar, então a gente já estava naquela loucura de como é que vai ser TCC, como é que vai ser depois daqui, porque tem um quê de quando a gente está no ensino médio não saber o que é que vai fazer na faculdade, mas quando você está terminando a faculdade, o que é que você vai fazer da vida, né, com aquela formação? Então você já está numas crises muito absurdas e que ele sentava para conversar com a gente, eu achava isso bem bacana, que eu sentia falta. Então foi o único momento dentro da faculdade, e aí eu vou citar logo o nome, porque eu tô falando bem, né, Ricardo Sangiovanni, que foi essa pessoa que deu pra dar essa acolhida, sabe? E o único momento que eu me senti próximo daquela antiga relação de escola, que é de ser escutado, de ter alguém para conversar e não se sentir menor por isso. Sim. Eu senti isso, apesar de todos os climões, enfim, de todas as questões que tem em cima daquela figura, porque ele é uma figura super controversa, foi com o Fernando Conceição. Me senti muito acolhida. Eu entrei no grupo de pesquisa dele, eu estava no segundo semestre. Primeiro, o impacto de encontrar ele, acho que foi no segundo dia de aula, numa sala de aula, já apesar dele, no primeiro dia de aula, já falar de todos os problemas que ele sofria na faculdade, enfim, várias questões. Ver a presença dele com o professor naquele lugar foi tipo assim, porra, que massa, velho. E aí depois eu participei do grupo de pesquisa dele e ele era uma pessoa muito acolhedora. Então, tipo, fazia almoços na casa dele, levava os alunos do grupo de pesquisa e a gente tinha uma convivência fora daquele ambiente da escola. Então, eu me sentia muito acolhida fazendo parte do grupo de pesquisa dele, sabe? Foi importante pra mim. Eu gostei de vários professores, velho, mas nunca tive nenhuma relação pessoal com nenhum, assim. Eu gostava muito da aula, eu adorava a aula de Fernando, e eu achava, apesar de todo mundo falar mal da didática dele, mas eu achava a aula dele maravilhosa, e os autores que ele trazia pra, pelo menos na disciplina que a gente fez, né, bem diverso, assim, eu achava isso muito massa. A bibliografia era muito boa. Sim, a bibliografia era maravilhosa, né? Eu gostava muito da aula de Wilson Gomes, que era sobre política, e que eu achava incrível. Ninguém gosta dele, assim, como professor. A gente tá aqui falando mal, né? Mas eu achei a aula dele incrível. E eu já tava muito com essa cabeça, não quero nem saber dele pessoal, o que eu quero, tô aqui pra absorver o que ele tem pra ensinar. E eu meio que passei a levar a faculdade assim. Eu absorvia o que me cabia, né? Tanto que as pessoas ficavam estressadas. Ficar estressada com o Fernando, ficar estressada com não sei o que. Eu disse. Claro que teve pessoas que sofreram coisas pessoais, né? Mas eu ficava assim, oxi, gente, vai, assiste sua aula e vai embora. Vai viver sua vida. Fica se estressando, sabe? Fica dando ibope. Sim. Mas na faculdade não tive um professor que me marcou, assim, tipo, ai... Eu adorava a aula de tecnologia, comunicação e tecnologia era maravilhoso, mas porque eu gostava... Eu gostava de fazer blog. Você fez o trabalho do Superman que ficou incrível, que até hoje eu falo. Sim. Na escola eu tive vários professores que me marcaram, muitos. Eu tinha uma professora de artes que era maravilhosa, que eu ficava assim, velho, eu vou trabalhar com isso.
que ela era incrível, ela ensinava teoria das artes, né? Porque quando a gente tem professor de arte, nunca ensina nada de arte, manda você fazer qualquer coisa. E ela não, ela realmente ensinava as teorias, ensinava história da arte. Eu adorava, eu nem lembro o nome dela, mas Nossa. eu lembro da roupinha que ela usava, Oh, das Deus. coisas, mas ela era Arrasou. maravilhosa. Eu Arrasou. tive um professor de física também muito bom. E aí, sempre tive dificuldade em exatas porque eu sempre quis as coisas muito explicadas. Eu queria entender como você chegava naquela fórmula, por exemplo. E ele era um professor que ensinava tudo, ensinava assim, tipo, essa fórmula existe por conta disso, disso. Ele botava toda a equação de para você chegar na fórmula e eu consegui fazer ir bem nas disciplinas de exatas por causa disso. Porque eu ia pelo caminho mais difícil, ia pelo caminho mais difícil, mas eu fazia toda a equação até chegar na fórmula, até conseguir o resultado, porque para mim era mais prático. Então eu gostei desse professor, desses dois assim que eu me lembro, foram muito bons. Mas eu era muito fechada, eu sempre fui muito mais reservada, então eu nunca tive uma proximidade muito pessoal com professores, não. Eu tive alguns professores também na época da escola. No meu ensino fundamental, tinha uma professora de história, Fátima Sâmara. Ai, sabe aquele professor que dá aula com vontade, que você vê assim, ó, amando o que faz. Mesmo os alunos, era tipo, bagunçando ela ali, chega junto, era super amorosa, chegava, incentivava a gente. Eu adorava a Prof. Fátima. No ensino do pré-alfabetização, lembro da professora Leila, até hoje, mãe disse que toda vez que ela vê manhã na rua, pergunta por mim. A gente tinha uma ligação muito forte, adorava a Pro Leila, adorava a Pro Leila. E assim, de importância, assim, pra mim, uma das pessoas mais importantes nesse meu período todo, assim, de escola, foi Pro Naná. Pro Naná ainda é, né? Dona da escola que eu estudei, do pré até a quarta série. Ela era uma mulher, tipo assim, primeira presença dela dava uma sabe aquela pessoa que, tipo assim, tem o poder? Ela chegava na sala, assim, todo mundo quietava. É um misto de medo, mas de respeito também. E ela era uma negona, assim, sabe? Aquela preta retinta, super arrumadona. Eu acho que ela é a minha primeira referência, assim, de mulher negra poderosa. Na época eu não tinha essa dimensão, mas eu super admirava ela sem entender por quê. Hoje, quando eu paro pra refletir, eu fico, meu Deus, ela é a primeira referência de mulher negra poderosa, que, tipo assim, dona de uma escola, sabe? Me põe a respeito, eu achava isso lindo. Até hoje, assim, eu sou super encantada com o Pronaná. Eu cheguei a ter uma professora que no fundamental ela dava aula de filosofia e quando foi pro ensino médio ela começou a dar aula de história. E filosofia pra gente era muito confuso, né? Porque, tipo, ela passava os grandes filósofos e tal, só que aí ela percebia que o assunto não era muito, como é que eu posso dizer, a recepção dos alunos não era a mesma como outro conteúdo, sabe? As turmas ficavam dispersas e tal, então ela trazia muita coisa do cotidiano mesmo que a gente estava vivendo para discutir, e tinha momentos da aula que a gente estava discutindo política, velho, e isso era a coisa mais linda, assim, sabe? Porque era uma formação crítica em que ela estimulava a gente a ter essa criticidade da vida. E isso era muito bacana, assim, é uma coisa que me marcou muito. E aí, quando a gente encontrou ela novamente no ensino médio, foi uma alegria. Porque aí, de fato, a gente veio entender o que é que ela estava falando com a gente no ensino fundamental. Porque ela foi passar todo o processo histórico das coisas de forma mais adulta, digamos assim, né? De forma mais madura. Porque no fundamental a gente estava levando tudo na brincadeira, né? Ovo, shampoo de ovo. E aí, o que acontece? Além de Márcia, que é essa professora maravilhosa, pra mim é mais do que a melhor professora, né? Milena tava falando de essa professora que gosta do que faz, sabe? Até hoje, quando eu encontro, a gente se vê na rua já começa a chorar. É muito forte assim, Do essa nada. ligação. Do nada, a gente se encontrou, pra vocês terem ideia, logo quando decretou a quarentena. Aí eu fui no mercado, aí ela tava lá, e ela, ai meu Deus, eu não posso abraçar. Eu falei, ô Márcia, fique aí. E a gente aí conversando e tal, da vida, das coisas. E é uma alegria, assim, ver pessoas professores principalmente, né? Que tem essa garra, apesar de todos os problemas que a profissão carrega, né? Tem esse orgulho, assim, do que faz. E ela eu vejo muito forte isso. Além de Márcia, tinha a Luciana de Química, que era muito divertida também. Ela levava a gente a aprender um assunto que era bem complicado para mim, que era de Química e tal, de uma forma bem divertida. E eu entendo que nem todo professor precisa fazer
dinâmicas de ludicidade na aula, mas ela fazia de uma forma bem interessante, que todo mundo gostava, isso me marcou também. E do tempo de escola foram mais essas duas até, tinha outras, mas quando Milena estava falando da dona da escola, tinha uma coordenadora que chamava de Tânia, e essa coordenadora era muito grossa, sabe, aquela pessoa super bruta, mas que a gente percebia com o passar do tempo que era uma docilidade disfarçada, assim, porque ela era grossa, porque tinha que impor um respeito. E aí todo mundo tinha essa espécie de medo dela, mas quando conhecia a fundo quem era a Tânia, todo mundo amava. E aí passava o tempo, né? As pessoas, os meninos mais novos da escola que estavam entrando ficavam assustados com ela, mas quem já estava no ensino médio super adorava a Tânia, porque já sabia quem era ela, sabe? E ela falava de várias coisas e falava de faculdade com a gente, tipo, no 8ª série e tal. E ela falava de umas formas que a gente se assustava. Que ela falava, você vai querer estudar o quê? Na UFBA? Na UFBA você tem que marcar com um taxista, meu amor. Porque quando termina uma aula, você tem que pegar um táxi pra ir pra outro lugar. E a gente ficava, meu Deus! E aí ela ficava falando, vai gastar dinheiro com merenda? Guarde pro táxi, porque quando você entrar na UFBA, meu amor. E a gente ficava, meu Deus, assustadíssimos com Tânia, velho. E aí ela falava as coisas desse nível, assim, a gente ficava assustado, nervoso e super divertido. E aí a gente tinha que parar de comer pra ficar guardando dinheiro com o taxista, porque no tempo não tinha Uber, né? Você tem que marcar com o taxista, porque uma aula termina 10 para as 11, 11 horas é em outro lugar. E a gente ficava, gente, é o quê, velho? Que lugar é esse? É Nárnia. É Nárnia. Tem que entrar no guarda-roupa pra ir. Super. Era essas pessoas que marcaram assim, velho. A escola é engraçado. Muito. Eu me divertia tanto. Esses dias eu compartilhei uma foto da escola. Aí apareceu um monte de gente que estudava lá no Serra Vale. E aí colegas também da turma que a gente tava conversando assim, ficou conversando no Instagram. Gente, era muito divertido. Era um lazer, viu? Além da parte de estudar, pra mim a escola era muito lazer. Porque eu me divertia. E a gente, sei lá, faz muita coisa, né? Conhece muita gente ali. Era muito legal. Eu gostava de escola. Adorava ir pra escola. Principalmente no ensino médio. Eu gostava de gincana. Na escola tinha uma gincana que a gente se deliciava, velho. A gente fazia umas provas bem doidas. Me acabava com a gincana. Menino, as escolas que eu tenho esse trauma, que as escolas que eu estudei, nenhuma fez gincana. Aff, velho. Nunca participei de gincana na minha vida. Tenho esse trauma. Eu tava falando com o pessoal das gincanas de lá do Serra Vale, que era maravilhosa. Porque a gente juntava, eram, sei lá, 3 equipes. E as 3 equipes era a escola toda, de manhã, de tarde e de noite. Então tinha umas provas, assim, gigantescas, de fazer coisas, assim, doidona. Eu adorava. E eram equipes gigantes. Era muito massa, velho. Muito massa a gincana do Serra. Quem estudou no Serra Vale sabe que as gincanas eram maravilhosas. Eu acho que eu escolhi fazer produção cultural até por causa da gincana da escola. Porque, era sério, as provas eram as doideiras e que eu gostava de produzir aquilo, sabe? Eu dificilmente ia me apresentar. Eu acabava ficando nos bastidores, organizando tudo, de como ia fazer. Às vezes tinha as coisas de logística de carro, de transporte, de lanche, que eu super curtia. E eu falei assim, gente, vou ganhar dinheiro com gincana. Aí vou fazer produção cultural. Aí você tá aí pagando o preço por né? isso. Tem que trabalhar com gincana. Eu fazia super produções também na escola. Capa de trabalho, eu vendia capa de trabalho, minha filha, porque eu fazia as capas perfeitas. As pessoas compravam capa na minha mão. Maravilha. Já era designer. A herdeira de Luarte, meu amor. Menino, eu lembro de uma coisa que a gente fez de gincana, que foi o mico. Eu falei de Tânia aqui, né? E aí tinha um negócio que a gente tinha que fazer, que era o tema África. E aí a gente tinha que decorar a sala com tema, não sei o quê. E aí, meu filho, quando Tânia entrou na sala, que ela olhou, a sala tinha um monte de carranca, tinha umas palhas de bananeira. Tânia descascou com a gente. Desde quando carranca é na África? Vocês pesquisaram isso aonde? Carranca é do Rio São Francisco e não sei o quê. E as lágrimas da gente caindo assim, ó. E ela, bananeira, vocês foram pegar essa palha da costa onde?
E a gente chorava. A gente foi pegar na feira de São Joaquim. Feira de São Joaquim é África, por acaso. Descascava a gente chorava. Aí ela quase desclassifica a equipe por causa disso. E a gente lá, ó, arrasamos, África. A gente se sentindo uns africanos, velho. E aí recebeu essa. Mas sabe de quem é a culpa disso? Da própria escola. Modelo tradicional de ensino. Exatamente. Exatamente. Quem vem Gente, de uma várias África coisas tudo toda errado, né? Exatamente. Eu Tudo tava errado. dando aula outro dia, Sim. dando aula sobre imagens, para as pessoas desenharem e tal. E aí eu pedi para desenhar uma árvore. A primeira árvore que desenhavam era um pé de maçã, uma macieira. Aí a gente conversando, eu fiquei, gente, de onde veio isso? Que toda árvore a gente desenha um pé de maçã. Não tem nem maçã no Brasil, tradicionalmente. E aí, mas a gente vai nos livros lá, é tudo pé de maçã. A fruta é uma maçã. Eu fico assim, gente, tem que mudar isso. Não tem maçã, não tem como a gente ver que é a maçã. Mas aí eu fiquei pensando, provavelmente é o modelo europeu, né? Total. De ensino. Então tem lá no alfabetização a maçã. Menina, um negócio de a maçã. casa com formato triangular não é nossa realidade. O desenho da casa, por exemplo. E aí você vai ver o modelo super europeu, pô. As casas holandesas lá, que é aquele triângulo com chaminé. A gente não tem chaminé, gente. Que chaminé que a gente tem em casa, pelo amor de Deus? Ai, gente, verdade. Chocada aqui com essa da casa. Chaminé. E eu me questionei isso em algum momento, eu lembro de ficar olhando, gente, mas a casa, o telhado é reto. Por que a gente vai assim de ponta? Casa de laje. Ai. Gente, é isso, velho. O modelo A minha era de ensino, teleternite. Mas é reta. Não era um negocinho, coisa. Pontuda. O modelo de ensino eu acho muito defasado, porque o mundo mudou, né? O mundo tá aí evoluindo e tal, meio de comunicação, tudo mudando, tudo não melhorando, mas evoluindo. E o modelo de ensino é igual a 20 anos atrás. Sim. Eu vejo minha sobrinha, é o mesmo modelo de ensino, a mesma forma de alfabetizar. E que a gente sabe o quanto é problemático esse modelo, porque exclui diversos tipos de inteligência, né? Só deixa ali... É um tipo de inteligência só que valoriza. Eu acho complicadíssimo. Eu acho escola muito complicado. Em relação ao ensino. Em relação à competitividade que rola. Pra mim, eu acho super problemático isso. Porque eu não sou uma pessoa muito competitiva. E aí você é obrigada a ficar engolida ali pelaquela competitividade e tudo mais. Sem conseguir entender. Ou às vezes uma pessoa que não tira nota muito boa... Às vezes ela não é que ela é menos inteligente, é que ela tem um outro tipo de inteligência. Mas aí a pessoa já cresce se achando inferior porque não tirava notas muito boas. Sim. Sabe? Eu acho muito... A não valorização da diversidade no modelo de ensino, eu acho super problemático. Sim. Por isso que a gente vê, além de todos os problemas sociais, mas que muita gente abandona a escola, né? Não continua a escola, porque não se sente parte daquilo ali. Você falou... E realmente deve ser super complicado. Você falou isso, Mari. Eu lembrei de um amigo que eu tinha no ensino fundamental. Nossa, ele era muito inteligente, mas era bardeneiro também. Muito. E aí os professores não tinham paciência com ele, por conta desse perfil dele, mas ele era um cara super inteligente, velho. E aí ele se sentia completamente deslocado, que lava aula pra caramba, eu super aconselhava ele assim, aí vez ou outra ele assistia. Mas quando chegava na hora da prova, tirava notas super altas, sem nem precisar estudar. Mas era aquele menino que os professores viam com maus olhos, porque não seguia aquele perfil de aluno quietinho, sabe? E eu ficava, pô, velho, é muito foda isso, de fato. A escola exclui muito esses alunos, não tem esse olhar mais sensível pra esses alunos. Sim. Não tem, não. E aí a escola exclui, aos outros alunos exclui, porque isso gera também aquela coisa ali, ninguém gosta dele, ele se sente excluído. Isso vai seguindo para o resto da vida, né? Fora da escola e tudo mais. E aí é isso, né? Esse modelo tradicional de ensino, ele exclui, ele é excludente. É basicamente isso. E que, de certa forma, reflete um pouco do que é a sociedade no geral, mas que para mim é super, super problemático. Porque, mais uma vez, ele quer unificar todo mundo, né? Sim, padronizar. Muito.
Além disso, é isso, né? Como a gente falou rapidamente no começo, é esse ensino voltado para o método europeu, assim. Até a própria história do Brasil é contada por outro olhar, por outra ótica, pela ótica do descobridor, entre aspas, sabe? Isso é muito insano. A gente não sabe a história do país antes da chegada dessas pessoas. E isso é desde a escola. A gente entra na escola e aprende isso. A gente aprende a história do país a partir da ótica do europeu. E por aí vai. Então, pra gente quebrar isso é muito bizarro. O país começa a partir da chegada do descobrimento. Então, com isso, a gente vai levando. Para desconstruir isso é muito problemático. A gente não sabe a história dos índios, a gente não sabe de nada. Isso é depois que a gente sai da escola que a gente começa a pesquisar. Se a gente tiver um interesse em pesquisar sobre, a gente vai descobrir. Mas a história dos verdadeiros donos dessa terra a gente não conhece. Daí a gente tira o quão europeu é o nosso método de ensino. Total, velho. E é um modelo tão excludente até que um percurso... A gente acaba sendo exceção, né? Mas o percurso natural é das pessoas, principalmente de escolas públicas, que terminam o ensino médio ou até não terminam e nem desejam fazer uma outra formação, sabe? Nem desejam passar por outra experiência de ensino, porque acaba sendo traumatizante. De, tipo, não se perceber bem na escola tradicional. Por que tentar de novo? Por que tentar uma faculdade, por exemplo? Por que almejar seguir uma trajetória, né, na educação, através de um curso superior, um curso técnico e tal? E na minha família eu consigo perceber muito isso, assim, que as pessoas quando chegam no ensino médio acaba tendo um processo tão arrastado de experiência tão desgastante, tão excludente, que acha que termina ali, sabe? E aí, quando termina o ensino médio, prefere não seguir para caminho mais nenhum. E isso é muito triste, porque é um retrato bem forte do Brasil, né? De que a elite acaba assumindo sempre essa função de terminar o ensino médio e já ir para uma faculdade, ser um caminho natural para eles e para a gente Isso é não. muito comum e comum as pessoas só querem terminar o ensino médio e pronto, porque as ambições são outras coisas. É a ambição de trabalhar para ganhar dinheiro. Mas também é um retrato mais da sociedade, de como a sociedade é moldada, né? No meu ano que eu me formei, eu fui a única aluna a passar no vestibular numa faculdade pública. Não tinha mais nenhum outro aluno. Isso é muito... é bad, porque aí o que é que a gente vai ver é a repetição desse ensino tradicional, dessa história, que a história que vai ser contada vai ser a história escrita pelas pessoas ricas, pelas pessoas da elite, porque vai ser sendo repetido. Não é porque a história dos indígenas nem dos africanos não foram contada, porque não foi escrita, porque até a história precisa ser questionada, né? E já que a gente não pode mudar a história, a gente precisa, na escola, pelo menos, aprender a questionar o ensino, a questionar o que a gente está aprendendo, por que só está dando a gente aquilo. E é isso que a escola não ensina. É muito 2 mais 2 é 4, sabe? Vem muito dessa coisa aí. E isso é complicadíssimo, velho, porque mudar essa estrutura escolar é complicado. Eu tenho a sensação que a escola é muito militarizada no sentido de querer uniformizar as pessoas. Não que a escola é militarizada, é entre aspas aqui que eu falo. Mas no sentido de querer padronizar as pessoas, né? Transformar todo mundo em soldado. Você vai fazer isso, você vai fazer isso. E como a sociedade em si tem um olhar, principalmente em relação às escolas públicas, tem um olhar muito preconceituoso para os alunos de escola pública, sabe? A gente vê no olhar das pessoas quando tem os alunos dentro de um ônibus, Sim. sabe? É muito bizarro isso. Que para essas pessoas, de ninguém ali dentro presta, ninguém ali tem possibilidade de ser, sabe? É muito bizarro. Total. Mas até quando você fala na estrutura militarizada, eu percebo do quão a estrutura chegar a fazer esse comparativo visual até das escolas com presídios, sabe? Com aqueles portões enormes que se fecham e que tá todo mundo ali, cada um na sala. E que, sabe, é uma ideia de aprisionamento que reflete também pro método educacional, digamos assim. Eu cheguei a visitar algumas escolas públicas durante, né, o processo de eleição, que a gente vai votar e tudo mais. Exatamente. E aí é muito gritante do quanto essa estrutura ela aprisiona muito o livre, o processo de vivência, de sociabilidade, enfim, e que torna traumático todas essas experiências, né, que poderiam ser super positivas e acabam não sendo. E isso acaba sendo um grande problema. É bizarro. 2 pontos
comentando assim essas duas coisas, você falou uma coisa dessa coisa de você ficar trancado, que eu achava um absurdo na escola, era tipo, se a pessoa chega atrasada, você não pode entrar na escola. E aí eu ficava, velho, como é Sim, que às vezes a pessoa teve algum sim, problema, ok, que tem gente que chega atrasada porque quer, mas às vezes tem que ver ali sim. da onde vem aquele problema dele estar chegando atrasado. Como é que vai manter uma pessoa na escola se você não vai poder entrar na escola, vai ficar na rua? Aí ficava os alunos na rua fazendo o que quiser. Na rua, gente, como é que você prefere manter o aluno na rua do que manter um aluno dentro da escola protegido? Mesmo que não esteja na sala, fazendo outra coisa, fazendo outra atividade, mesmo que seja de castigo, mas que mantivesse dentro da escola, sei lá. Não de castigo, mas vocês entenderam. Mas só para complementar isso de deixar aluno do lado Sim. de fora, alunos que não iam de sapatos para aula, velho, eu acho isso, nossa, era muito bizarro. Lá na E escola às vezes a pública pessoa não tinha, não velho. tem dinheiro para comprar um É. sapato. E como assim uma escola pública não tem esse entendimento, não tem um entendimento assim de entender os alunos que estão ali, sabe? Uhum. É muito surreal. Daí você tira, que é aquele padrão. É assim tem que seguir, é assim. Eu não vou entender aqui a individualidade de cada um, não. É assim que tem que seguir, é assim que tem que seguir. É muito, É assim muito que tem que doido. seguir. É a coisa mesmo de Militar, como militar, né? falou. Uhum. No final das contas, Uhum. Outra coisa da desvalorização da escola pública é que eu via muita gente que ameaçava os filhos, vai estudar em escola pública se não passar de ano. Vai estudar em escola pública se tirar nota baixa, sendo que, velho, como assim? Uhum. Sabe? É Uhum. como se, você vai para um lugar pior. É uma Uhum. punição você ir para a escola pública. É. E eu tenho uma experiência muito boa com escola pública, porque eu estudei até uma série na escola particular e depois fui para a escola pública. E, velho, eu tive um acesso muito maior à informação na escola pública do que eu tinha em escola particular. Porque a escola particular é aquela coisa, né? Muito fechado, mesmo tipo de pessoa. E na escola pública você tem uma Sim, diversidade maior de sim. pessoas. E não é isso, a escola pública não é um Sim, lugar ruim, é uma escola. E provavelmente é ruim porque tem toda uma corrupção aí por exatamente. trás. Sim. Não é porque a escola pública é ruim, porque os professores são ótimos. A gente Isso, falou aqui de vários professores que eram excelentes. O quanto foi excelente, né? Mas é bem isso. complicado. A gente entende, assim, o sucateamento, óbvio, né? Se você for comparar o ensino, Claro. a estrutura, né? É outra. Mas em termos de diversidade, assim, se fosse, se de fato a educação nesse país tivesse um grande investimento, a escola pública ia sambar. Como era antigamente, né? Você ouviu falar do Colégio Central em Salvador, por exemplo, que é uma escola pública, de que, tipo, várias pessoas fodas saíram de lá. Porque a concepção de ensino público antes era outra. Não é o que a gente tem hoje, sabe? E a gente vê hoje um sucateamento. É foda. É triste. Isso é triste porque Triste. é a base de tudo, né? E é exatamente o que eles querem, que você não aprenda, que você fique sem saber direito. Na ignorância. Na ignorância, com aquela coisa ali que eles dão e pronto. Ai, Eu fico triste com esse gente. assunto. Do nada é uma tristeza. Mas baixa tristeza mesmo. Porque isso você não consegue enxergar, assim, avanço, sabe? Você não consegue enxergar. Tem a lei, que eu não lembro o número da lei agora, mas que obriga a ter ensinos afros nas escolas. E que você vê que a maioria das escolas não se adequaram a isso, tá muito raso ainda. Os professores não têm tanto entendimento, que às vezes colocam uma lei antes de passar uma informação maior para os professores, aí acaba dando mais um mês. Implementa uma lei pra eu não nada. sei como essa lei chega, sabe? Eu não consigo enxergar uma... Eu acho difícil, eu acho que é só por estar ali às vezes. Claro que deve ter escola que fez alguma mudança, que faz alguma coisa mais efetiva. Mas eu acredito que na maioria das escolas, se não tiver um professor que vai e abrace, que trabalhe aquilo, eu acho que a coisa só vai... Vamos aplicar aqui, como eu falei das aulas de artes. Vamos botar É aqui só manter a para dizer que tem, estrutura, né? sabe? Manter como as coisas sempre foram. Isso é foda. Isso, faz um trabalho aí, pesquisa aí Eu sobre a sinto arte e que... traz alguma coisa, sabe? Aí já consta lá. Mas, por outro lado, o bom é que algumas pessoas, né? Hoje a gente tem um acesso maior à informação, então eu moro aqui perto de uma escola pública de ensino médio. Quando eu saio assim, quando eu saio e eles estão na hora de sair também, eu vejo muitas meninas de cabelo black, por exemplo. Mesmo que isso seja uma coisa estética e tudo mais, mas que você já tem um acesso à informação de que
aquilo ali tem a ver com a identidade dela, sabe? Eu vejo muitos adolescentes já com esse discurso. Muitas meninas falando Sim. sobre feminismo, meninas mais Sim. novas, assim, de 15, 16 anos, falando sobre feminismo. E isso é legal, mesmo que o ensino não tá tão evoluído, mas a sorte é que algumas pessoas já têm acesso a essa informação. Às vezes é distorcido e tal, mas que você dá pra ver uma evolução aí. Esse acesso à informação mesmo, são parentes que Marinho fala em relação a isso. Muitas escolas têm sido estruturadas, por exemplo, recebem computadores, recebem todo um aparato tecnológico, mas a maioria das vezes essas salas ficam trancadas porque os professores não querem dar acesso aos alunos, têm medo dos alunos roubarem. Muitos professores não têm nenhuma noção de informática, de computador e nada, então jogam os computadores lá. Elba Caroline, né, nossa amiga, fez uma TCC dela, foi sobre isso. Ela fez uma pesquisa em uma escola em relação à tecnologia, comunicação e tecnologia. E aí ela investigou justamente isso, quanto essas escolas, por mais que ela tenha essa estrutura material, mas no humano assim não tem nenhuma estrutura, porque primeiro são os professores que não têm noção nenhuma, jogam os computadores lá e não ensinam os professores, e segundo esse medo dos alunos levarem os computadores para casa. Isso é muito surreal, velho. Então é mais do mesmo, é que nem a lei. Coloca a lei, mas será que essa lei está sendo aplicada de fato nas escolas? É muito. E aí, e essa coisa, a escola fica privando você a tudo. Priva a uma sala de informática, porque às vezes um professor não sabe usar, mas provavelmente tem um aluno que sabe, e ninguém vai conversar com um aluno e dizer, você sabe usar, se responsabiliza aqui por essa sala, sabe? Tem que ter essa... Não tem que ser tão unilateral assim. E outra coisa que super incomoda na escola é a coisa do bullying, né? E aí a gente fica nessa dualidade, se é bullying, se é racismo, como é pra vocês isso? A gente sente, né? Chicana de cabelo, da risada do penteado, da risada do seu nariz, da sua boca. Isso a gente não entendia na época, né? Eu era uma criança, não entendia nada, eu só achava que os meninos estavam chicanando de mim. Era a palavra que a gente usava, que hoje usam como bullying. Mas eu acho que a gente precisa fazer urgentemente essa diferenciação do que é bullying para o que é racismo, né? Porque quando é uma coisa que está desumanizando uma pessoa, que é o que faz com a gente, né? Cabelo de bombril, sabe? Tá desumanizando você, isso aí não é mais um bullying, sabe? Então era o que a gente sofria muito, tipo, desde o pré até, enfim. A gente não tem noção do que é o racismo justamente porque não é nos ensinado que é isso. A gente não tá na escola tendo noção do que é racismo e do que não é. Agora mudou. Tipo assim, obviamente a gente sabe que existe o bullying, mas a gente precisa diferenciar questões raciais de bullying. Porque, mais uma vez, o racismo ele fica se escondendo ali, né? Escondido, fica ali na entrelinhas, enfim. Então, a questão toda é que a gente está falando o tempo todo do quanto essa estrutura é engessada, né? E o racismo, ele aparece em vários momentos e a gente não tem ideia exatamente do que seja pela falta de criticidade que é ensinada para a gente ter, sabe? Eu lembro muito na questão do racismo sobre as festas juninas, por exemplo, em que tem a rainha do milho, é sempre a menina branca e loira da turma. Às vezes até quando não tem, tenta pegar a pessoa de pele mais clara possível para ser a rainha do milho. E isso acaba trazendo estereótipos porque pode ter uma menina negra que queira ser a rainha do milho, mas nunca pode, sabe? E a rainha do amendoim. Então, essas coisas eram muito mais evidentes porque eram processos tão engessados. Por exemplo, na minha turma, do tempo de escola, tinha uma encenação que a gente tinha que fazer da Lei Áurea. Bizarro. Mas a gente tinha que fazer. E tinha uma menina negra que queria ser a Princesa Isabel. E a gente ficou a turma inteira junto com a professora naquela situação de como é que a gente vai retratar uma Princesa Isabel do jeito que ela foi tal, com uma pessoa negra, a ponto da mãe da menina ir para a escola, e a família dela era politizada, a ponto de discutir sobre isso, né? Por que vai fazer esse tipo de encenação? E a gente, no tempo, eu acho que era a 6ª série, não fazia ideia do que era esse debate, do que era essa discussão. E estava todo mundo assustado, de fato, porque eu acho que foi o primeiro momento em que a gente percebeu que o que a gente estava fazendo no debate em si estava afetando alguém negativamente, sabe? Hoje, a minha concepção do que é racismo é totalmente outra. E eu ficava observando, se a gente tivesse uma base, pelo menos mínima que seja crítica, sabe? Da gente entender de fato que são as coisas desde a escola, a gente trabalharia isso de uma forma melhor. Eu lembro que no tempo não tinha esse termo do bullying ainda, e nem do racismo, eu nem lembro de como foi aplicado.
exatamente, mas eu lembro do episódio em si. E que eu fico, gente, como as coisas ainda são engessadas até hoje. Do quanto até hoje as escolas públicas e particulares comemoram o Dia do Índio, como ainda se comemora, faz a festa da Rainha do Milho e elegem esses padrões de beleza, esses padrões de beleza eurocêntricos e tudo mais. E como ainda tudo isso que a gente vem debatendo há um tempo já, muito tempo inclusive, se perpetua, sabe? A estrutura, ela sempre se mantém. E aí, enquanto a questão racial, a minha questão ela sempre foi, já cheguei a falar até em outros episódios, foi muito mais da questão sexual e eu nunca havia percebido. Eu vim perceber racismo na faculdade. Por quê? Porque a minha vivência era de pessoas muito próximas a mim e da minha tonalidade de pele, mas que depois de muito tempo eu vim perceber o racismo em fragmentos mínimos, assim, do dia a dia. Como, por exemplo, a minha escola era particular, de lá de Periperi. E todas as professoras, de todas as, digamos, funcionárias, na verdade, né, da escola, da direção, até o pessoal que trabalhava com a limpeza, tinha o cabelo alisado. E aí, depois de muito tempo, eu vim descobrir que era uma norma. Era uma norma, era a regra de tipo de etiqueta ou de conduta, enfim, me perdi na palavra, mas era uma norma decretada pela escola de que as pessoas não poderiam utilizar o cabelo natural, tinha que ter o cabelo alisado. E isso eu vim descobrir muito tempo depois com uma professora conversando, e ela fala, não, a escola que obrigava mesmo. E eu ficava chocado com aquilo. Mas como a gente naturalizava, como a gente olhava em volta, e as próprias alunas naquele tempo também escovavam os cabelos. Então essa ideia, não havia uma criticidade em cima disso, porque não era ensinado e ninguém ligava, sabe? E ninguém ligava no sentido de, não era partilhado essa percepção crítica. Isso que eu acho muito complicado. E aí hoje, acho que o termo bullying é muito mais recente nessa perspectiva e que se confunde muito. Então, o ato de racismo praticado dentro de uma escola, não é bullying. E não é, velho. A gente precisa dar nome às coisas. E, infelizmente, passa a ser aquela questão da brincadeira, né? Ele não quis fazer isso, foi só uma brincadeira, sabe? Enquanto que dentro de uma unidade escolar, por exemplo, professores, alunos, enfim, eles reproduzem esse processo racista de opressão e muita gente acaba reduzindo isso a uma brincadeira. Não chamou a menina de cabelo de bombril porque quis ofender. Foi uma brincadeira, foi coisa de criança. Ou o professor que se colocou de uma forma equivocada, sabe? Então é sempre tentando suavizar um grande problema que é o racismo. Né? Eu acho que é importante a gente diferenciar, né? Bullying, porque eu acho que a coisa do bullying, né? É uma palavra só para todo tipo de coisa que acontece com os alunos, né? Todo tipo de discriminação que alunos sofrem. Mas é importante a gente diferenciar o que é racismo, o que é homofobia também, o que é machismo, até porque para poder, desde criança, ter aquele entendimento do que separar cada coisa e ter um entendimento da diversidade, que não é qualquer chacota, que não é só chacota e tudo mais, que você pode brincar, fazer piada, mas você precisa muito prestar atenção em que tipo de piada você vai fazer com seu colega. Você precisa ver se essa piada incomoda, se essa piada machuca, essa coisa, mexer com o cabelo, falar de cabelo duro, falar não sei o quê. Isso é racismo e se incomoda. Quando você cresce com a imagem negativa sobre você mesmo. Então, se uma criança que tava ali, todo mundo falando que o cabelo é duro, que ela é feia, aí ela nunca vai ser rainha do milho, nem rainha de nada. Então, você cresce achando que você não vai poder ocupar esses lugares de destaque. Isso é comum, a gente sofre com isso. A gente conversa. Então, é muito importante ainda na infância, na escola, diferenciar isso. Não, isso é racismo. E você não pode fazer isso por conta disso. E é isso também as crianças e todo mundo só vai conseguir, acho que, elaborar melhor com o ensino da história. Acaba ensinando a história da forma correta, né? Não da forma correta, mas de uma forma melhor mesmo, porque o que é ensinado é bizarro. Porque isso é o que o racismo faz, né? Ele vai refletir na sua vida adulta. Você vai se privar de várias coisas porque você sofreu isso. Como reflete em diversas outras áreas, como na TV a gente não se vê representado, como várias outras coisas, na publicidade e tudo mais. Quando ela fala, né, que o bullying é como se colocasse todos os preconceitos dentro de um pacote chamado bullying. E isso não pode acontecer. Porque existe as individualidades nos preconceitos, senão as coisas acabam sendo abafadas. Vamos falar sobre homofobia?
vamos falar sobre machismo, vamos falar sobre racismo, não colocar tudo dentro de um único pacote e tratar as coisas como se fosse uma coisa só, sabe? Eu acho que é isso que acontece. Eu acho que o grande problema de usar a palavra bullying hoje como uma coisa generalizada é esse. É não tratar os preconceitos de forma individuais. A gente tentou aqui fazer um programa falando um pouco basicamente sobre as diferenças, né, de nossas vivências no ambiente da escola, quanto da faculdade. E eu acho que é isso, né? A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até o próximo